bem, hoje eu estou aqui para compartilhar com você a respeito de um vídeo que eu assisti recentemente, gravado pelo Dom Marcelo Barros, que é um monge beneditino, e ele fala a respeito das expectativas do Papa para o futuro. Quais são os seus sonhos, quais são as suas intenções, e eu achei no mínimo curioso esse vídeo e decidi compartilhar com você, pois o monge que ali se apresenta, revelando os sonhos e projetos do Papa Francisco, levanta duas questões que me chamaram a atenção. A primeira delas é quando ele afirma que o Papa Francisco sonha com a eucaristização do mundo inteiro. E a segunda frase dita pelo monge nesse vídeo refere-se a mais um ponto que ele considera importante, quando ressalta que o objetivo do Papa Francisco é dar ao domingo uma dimensão ecológica. Ele também fala outras questões, como um tipo de religião que apresenta um Deus que está totalmente integrado à natureza. Eu quero convidar você a analisar agora esse vídeo e logo depois nós vamos fazer alguns comentários. O Papa chega a citar muito ecumenicamente, de modo que a gente chama aqui na América Latina macroecumenismo, um místico muçulmano medieval. E esse místico muçulmano medieval diz que é preciso ligar Deus e natureza, que não se pode, na espiritualidade, desligar as coisas. E aí o Papa vai fazendo esse convite para a gente entrar nessa visão, nessa espiritualidade cósmica, e ele fala a palavra cósmica, e de repente ele diz que o auge de tudo é a Eucaristia. E o Papa convida a abrir, a fazer uma espécie de eucaristização do mundo inteiro. E aí lembra o Teilhard de Chardin, esse grande espiritual do século XX, e o Papa Francisco alude claramente a ele quando fala da missa sobre o universo, onde o que o Teilhard de Chardin celebra como Eucaristia não é apenas mais com pão e com vinho, mas é com tudo, com as árvores, com a natureza, com os animais, com as pessoas, com tudo. E o Papa então diz que a Eucaristia é, nesse sentido, uma espécie de casamento entre Deus e o universo. É uma maravilha. E é muito interessante porque aí ele retoma aquilo que se chama a dimensão ecológica do domingo. Na Bíblia, toda a cosmologia e a visão judaica é que o sábado, a dimensão sabática, não é apenas um dia de descanso, mas é um dia de amor, um dia de união com Deus. O domingo resgata isso a partir do fato de que é memória da ressurreição de Jesus, da vida nova, e uma vida nova que Ele nos dá e que nós vivemos quando nós vivemos com amor. O que será que o Papa quis dizer com a eucaristização do mundo inteiro? Eu sei que a maioria de vocês já sabem ao que se refere essa palavra Eucaristia. As bases da Eucaristia estão apoiadas sobre os ritos e cerimônias que a Igreja Católica considera essencial para o relacionamento do homem com Deus e para a sua salvação. Para a maioria dos cristãos, não há salvação em lugar nenhum, em ninguém, a não ser na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Curiosamente, religiões que costumam guardar os mandamentos de Deus, e de forma específica o quarto mandamento, o sábado do Senhor, são taxadas de religiões que pregam a salvação pelas obras. Para aqueles que ainda não sabem, os adventistas do sétimo dia, por exemplo, creem que a salvação é única e exclusivamente através da graça, por meio da fé na pessoa de Jesus, em seus méritos e em sua providência. Acreditamos que por meio do Espírito Santo somos fortalecidos para prestar o nosso melhor, o nosso máximo no que diz respeito à obediência. Mas não colocamos sobre a obediência nenhuma esperança de salvação. Entendemos que a obediência aos mandamentos de Deus é nada mais nada menos que o resultado de alguém que experimenta a salvação em Cristo Jesus. Alguém que foi salvo e está feliz pela salvação que recebeu, tem um coração grato, um coração agradecido. E em virtude dessa gratidão, o crente que foi salvo se esforça para agradar ao Senhor. Esse é um convite expresso nas Sagradas Escrituras. Agrada-te do Senhor e Ele realizará os desejos do teu coração. Percebe? Há um convite direto para a obediência. Devemos sim nos esforçar por agradar ao Senhor, mas jamais imaginarmos que a obediência à lei seja o princípio da salvação do homem. O Senhor Jesus Cristo é a nossa salvação.
Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o apóstolo João diz que não há salvação fora em nenhum outro nome. Então, quando nós falamos de Eucaristia, será que é correto sonhar com a eucaristização do mundo inteiro? Como já falei, a obediência a Deus deve ser fruto de gratidão e do amor que temos por Ele. E apesar de todos os nossos esforços, nossa obediência a Deus será sempre como um filho que rabisca um desenho no papel e leva para o seu pai, um rabisco qualquer que aos olhos de um adulto não tem nenhum significado. E o pai amoroso, ao receber aquele desenho, olha e diz: que coisa linda, meu filho, que desenho maravilhoso. E aquela criança volta orgulhosa para continuar a sua atividade, porque entende que agradou o pai com aquele rabisco. Nossas obras são assim, porém quando nos esforçamos para fazer o melhor, por mais que pareça um rabisco, Deus honrará os nossos esforços. Porém, uma coisa é tentar agradar a Deus porque somos gratos e felizes e o amamos por causa da redenção que Ele nos ofereceu, por causa da salvação concedida. Outra coisa é tentar agradar a Deus para receber a salvação, algo que já foi dado, concedido, oferecido anteriormente. Eu não preciso fazer mais nada para herdar a salvação, eu não preciso fazer mais nada para ganhar a salvação, a não ser crer na pessoa de Jesus, investir no relacionamento com Ele, para que, inspirado por sua graça e seu infinito amor, eu me mantenha me esforçando para louvá-lo, me esforçando para agradá-lo, me esforçando para amar e cuidar do meu próximo. Como se diz por aí, muitos jamais pegarão uma Bíblia para ler, e talvez a nossa vida seja a única Bíblia que as pessoas vão ler lá fora. Isso é maravilhoso, prega a imagem de um Cristo vivo, de um Cristo que está vivendo sua vida através das pessoas. Porém, meu amigo, volto a dizer, a salvação está na pessoa de Jesus. Não está na igreja, não está na placa de uma igreja, não está na Eucaristia, não está na obediência aos mandamentos. A salvação está na pessoa de Jesus. Há alguns dias atrás eu falei num certo vídeo que oferecer a Deus um outro tipo de oferta que não foi a oferta que Ele pediu é como se fosse oferecer a Deus a oferta de Caim. Não sei quantos de vocês assistiram esse vídeo, mas a intenção é mostrar que quando amamos a Deus e queremos agradá-lo, ainda que como uma criança inocente, nós devemos levar em conta aquilo que Deus nos pede, porque é a Ele que devemos erguer o nosso louvor e a nossa adoração. Não a homens, não a opiniões humanas. Não devemos depositar a nossa fé nos achismos humanos, mas como eu sempre digo, no assim diz o Senhor. É fato que a palavra de Deus nos deixa muito claro o que Deus espera de nós. E a respeito de obediência, ele diz lá no livro de Romanos, na carta escrita aos Romanos, no capítulo 6, a partir do verso 19, está escrito assim: falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando erais escravos do pecado, estavais isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo deixa claro que uma vez comprado, achado, encontrado pelo Evangelho, eu e você precisamos agora não mais servir a carne, continuarmos escravos da carne. Pelo contrário, devemos servir ao Senhor. A sua palavra é cheia de promessas para aqueles que dizem: ninguém é capaz de obedecer a Deus. Verdade, querido, ninguém é capaz de obedecer a Deus perfeitamente. É por isso que Jesus disse que quando nós recebemos o Evangelho, nós damos frutos diferentes uns dos outros. Uns dão a 10%, outros a 20%, outros a 30%, mas todos dão frutos. Uns se aperfeiçoam mais do que os outros. É por isso que a gente não pode criticar ninguém que está ao nosso lado, que ainda não chegou no seu nível, que ainda não chegou no meu nível, e eu não devo ficar triste porque ainda não atingi o nível do meu irmão ao lado, que é muito mais consagrado e santo do que eu. Se todos nós estivermos em Cristo, crendo nas suas promessas, estamos em contínua evolução. Os estágios só importa a Deus. E como eu disse, muitas são as promessas da Bíblia, como o versículo 24 do livro de Judas, que diz que Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos apresentar diante dele com alegria para a sua glória. Você percebe? Você não deve se angustiar porque ainda não é um ser humano totalmente obediente a Deus, um cristão totalmente fiel.
O que deve preocupar você e trazer para você um certo receio é se você não se relaciona com o seu Deus. Porque se estivermos em sua presença, seremos transformados dia a dia. A Bíblia diz, o cristão é como luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Um dia seremos perfeitos, mas esse dia só ocorrerá lá no céu. Até lá, eu não posso com essas minhas ações de amor, de bondade, de vontade de agradar a Deus, tentar alcançar um lugar especial no céu. Porque as nossas obras, segundo a palavra de Deus, são como trapos de imundície, estão todas contaminadas. Porém, o Senhor deseja contemplar em seus filhos o seu melhor, o seu maior esforço. É através do nosso esforço que Deus olha para nós e identifica o tamanho de amor e compromisso que nós temos com Ele. Então nossas obras apenas nos identificam, não nos salvam. Lembram quando Deus se referiu a Jó, dizendo, você tem observado o meu servo Jó, homem temente a Deus e que se desvia do mal? Deus aprecia homens e mulheres obedientes, mas a salvação está unicamente na pessoa de Jesus. Muito bem, voltemos à nossa reflexão a respeito da Eucaristia. Participar daqueles emblemas sagrados, será que nos garante salvação? Será que nos coloca numa posição mais privilegiada? No passado, o catolicismo, através da venda de indulgências, fazia muita referência à salvação pelas obras, de forma que um dos maiores reformadores de toda a história, Martinho Lutero, acabou se debruçando sobre a palavra de Deus para estudar e escreveu as 95 teses sobre justificação pela fé, para mostrar para as pessoas que a salvação estava apenas na pessoa do Senhor Jesus e que as obras eram meras consequências de uma salvação já recebida. Agora nós estamos diante de um outro movimento político e religioso que exalta a lei de Deus da forma errada. Ou seja, volto a dizer, através da oferta de Caim, um tipo de oferta que Deus não pediu. Antes mesmo que o povo de Israel existisse, quando Deus criou o mundo, Ele abençoou, santificou e descansou no sétimo dia, que é o sábado do Senhor. O próprio sábado, a palavra sábado, traz em si mesmo o significado daquilo que Deus estabeleceu para o homem, o descanso. E depois que se passa toda a história do povo de Israel e Jesus vem a este mundo, nós ainda encontramos na pessoa de Maria e daquelas mulheres que foram embalsamar o corpo de Jesus, restrita a obediência à lei de Deus. Porque a palavra de Deus diz, como vocês estão vendo aí na tela, que elas descansaram conforme o mandamento. Então o sábado foi instituído na criação do homem e o sábado foi guardado até depois da pessoa de Jesus. Pois muito bem, abordando agora a segunda frase que nós vimos nesse vídeo, que eu achei também muito importante, o Papa Francisco pretende dar ao domingo, e ele está lutando com todas as suas forças para isso, uma dimensão ecológica. Ou seja, o domingo vem agora como um instrumento de proteção do planeta, um instrumento de justiça climática. Ah, queridos, nós já estamos cansados de ouvir tantos pregadores falarem, e é verdade. Tudo isso é muito bom e poderia estar sendo uma bênção para a humanidade, se o verdadeiro dia do Senhor fosse utilizado para essas questões. Claro, salvaguardando a ideia de que nós somos salvos pela pessoa de Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus, através da sua graça. Mas que se em gratidão a Deus todas as nações do mundo se reunissem para adorar a Deus no sábado e descansar conforme o mandamento, eu imagino que coisa linda seria ver as bênçãos de Deus sendo derramadas sobre o planeta, sobre as pessoas do mundo inteiro, sobre os cristãos do mundo inteiro. Mas o que está acontecendo, meu querido amigo, minha querida amiga, é justamente a obra de um engano terrível, que vem disfarçado de beleza, mas por dentro são como os fariseus, sepulcros caiados, ossos podres, intenções impuras, a exaltação do homem em detrimento da glória de Deus. A palavra de Deus nos avisou a esse respeito, que nós teríamos uma tendência natural a procurar a glória dos homens e deixar de lado em segundo plano, às vezes em último plano, a glória de Deus. Eu não consigo entender como tantas pessoas santificam o domingo por causa da ressurreição de Jesus, enquanto a Bíblia em nenhum lugar diz que esse dia se tornou santo porque ele tenha ressuscitado. E eu vou mais além, meu querido, minha querida. Eu sei que em todos os lugares há pessoas sinceras, homens e mulheres de Deus. O próprio livro de Apocalipse, nas mensagens angélicas, diz: sai dela, povo meu, referindo-se a esse movimento religioso, esse sistema religioso que se tornou em Babilônia por causa das suas doutrinas.
E agora o chamado de Deus para os que estão dentro de Babilônia é: sai dela, povo meu. O que eu quero dizer com isso? Deus tem um povo dentro de todas essas igrejas que pregam doutrinas equivocadas, dentro de todas essas igrejas que pregam doutrinas erradas. Porque Ele sabe que há muitas pessoas sinceras e que ainda não estão obedecendo a Deus como deveriam, porque simplesmente não foram ensinadas adequadamente. Por isso Ele diz: sai dela, povo meu. Deus tem um povo lá dentro de Babilônia. É por isso que eu e você seremos, até o último dia antes de Jesus voltar, testados, provados. Receberemos a marca de Deus, o sinal de Deus sobre as nossas mentes, sobre o nosso coração. Receberemos a marca da besta, que aponta para a exaltação humana, para a autonomia humana, para a independência de Deus. Qual será a sua escolha, meu amigo, minha amiga? Será que em favor da salvação do planeta nós devemos nos posicionar diante de Deus contrário à sua vontade? Quando a própria Bíblia diz: antes importa obedecer a Deus do que aos homens? Eu escolho obedecer a Deus, custe o que custar. E eu quero continuar a falar da sua palavra por onde quer que eu vá. Eu acho que eu nunca falei isso aqui no canal, mas eu preciso falar para você agora porque acredito que Deus está colocando isso no meu coração. Toda a minha família era católica, apostólica romana, como bom católico se apresenta. A minha mãe, por conta própria, começou a ler a Bíblia, estudar a Bíblia minuciosamente. E ela mesma, sozinha, orientada pelo Espírito Santo, chegou a ver uma luz que antes ela não conseguia enxergar. Minha mãe já dorme no Senhor, mas ela decidiu em seu coração não nos levar a nenhuma igreja. Ela decidiu conduzir os seus filhos à palavra de Deus. Ela decidiu firmemente em seu coração ser fiel ao chamado do Senhor. E começou a ensinar para toda a família aquilo que ela tinha aprendido. E para você ter uma ideia, a minha mãe começou a guardar o sábado não porque se tornou adventista do sétimo dia, mas porque descobriu na palavra de Deus que este é o verdadeiro dia do Senhor, a oferta do Senhor. Ela não quis mais oferecer ao Senhor a oferta de Caim, uma oferta pessoal, criada pelo homem. Eu agradeço a Deus de todo o meu coração, porque o Espírito Santo encontrou a minha mãe, orientou a minha mãe e deu para ela sabedoria, e depois fez isso com todos os seus filhos. Eu acredito que Deus esteja fazendo isso com você agora. Não foi fácil para minha mãe, e é possível que não seja fácil para você se deparar com certas verdades que vão contra toda aquela tradição que você recebeu. A tradição em si não é nociva, mas quando ela se opõe à vontade de Deus, aí sim ela começa a prejudicar a nossa vida, a nossa mente e nos afastar do centro da vontade de Deus. Convido você, meu amigo, minha amiga, a considerar todas essas palavras, a conferir nas Sagradas Escrituras tudo isso que nós estamos falando aqui. Como eu sempre digo, não leve em conta as palavras de um pastor, não leve em conta as palavras de um padre, nem de um papa. Leve em conta a palavra de Deus. Mergulhe por você mesmo nesse estudo e deixe que o Espírito Santo, assim como falou a minha mãe, falar a você também. Que Deus nos ajude, que Deus continue a nos conduzir ao conhecimento da verdade, a crescermos na verdade, porque está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí você pode me dizer: essa verdade é Cristo. Está certíssimo. É quando a gente conhece a Cristo, é quando a gente lê que Cristo entrava nas sinagogas para adorar a Deus, e a Bíblia diz que era o seu costume fazer isso no sábado, que a gente pode ter em Cristo uma testemunha fiel e verdadeira. Podemos seguir os seus passos sem medo, pois estaremos seguros. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.